Boa noite, amigos. Aqui é o Alberto, loja do Verso no Curió. Estamos aqui novamente com o Marquinhos. A gente prometeu uma segunda pautinha com ele, né? O homem que é da Cerca, né? Um clube tão antigo de São Paulo, talvez do Brasil, né, Marquinhos? Sim, sim. Faz parte da diretoria e mais uma. E é juiz de canto, viu, pessoal? Então, vocês vão aprender um pouquinho a gente aqui também com a história do canto do Curió, né, Marquinhos? Eu marquei uns temas aqui bacanas, pessoal, porque muitas pessoas gostam do Curió. Estudo até o canto do campo, eu saber como surgiu o início de tudo, né, pessoal? E o Marquinhos é um estudioso, não só na parte de sonograma da marcação do canto do Curió, a parte de frequência, né? Mas como tem muito material didático da origem do canto do Curió até a evolução dos dias atuais, né, Marquinhos? Eu marquei aqui, Marquinhos, quando ele vem na cabeça o Anadias, né? A gente já sabe que é o litoral de São Paulo, que foi a origem de tudo, de ser esse bichinho tão danado que surgiu. O tamanho do mundo virou o Curió hoje em dia no Brasil, talvez no mundo de hoje, né? E o que você fala sobre a origem do canto desse bichinho do litoral paulista, que é o Anadias, né? Um canto tão apreciado por várias pessoas aqui no Brasil e no mundo, né? Então, essa informação até tem bastante fontes aí pela internet e atrás dos LPs que eram lançados. Você tem a história lá que era contada, então é relativamente de fácil acesso aí, mas eu vou fazer o comentário para quem não teve a oportunidade de ler. Sim. Que o Anadias ele foi caçado lá por volta de 55, 56, né? 1955, 1956. Ele era pardo ainda, era um passarinho de alta repetição, depois ele ficou preto e ele era negaça também, sabe? O pessoal usava ele para caçar. Então ele tinha o canto de origem dele lá e a principal característica que ele trazia de origem era a entrada de canto, como a gente conhece aí, né? Tituí, né? Então, só que o que acontece? Desde quando o Anadias foi caçado até a primeira gravação de disco dele, que o Dr. Licínio que fez, né? Em 1970, então você tem aí pelo menos 14 anos de distância. Durante esses 14 anos, o canto dele foi mudando. Então, o que acontece? O que chega para nós até hoje não é o canto de origem mesmo do Anadias. Então, a gente só pode supor como ele cantava lá na origem. Mas a gente teve a sorte de chegar até a gente esse primeiro disco, que foi gravado em 1970, cujo selo inclusive era laranja, mas isso não tem relação nenhuma com aquilo que no futuro vai se chamar selo laranja, não tem nada a ver. Aquilo, por acaso, o rótulo foi daquela cor, mas não havia essa... não se adotava essa terminologia selo laranja, selo marrom, porque não existia isso ainda. E qual a inteligência esse bicho, né? Foi pegando várias notas. Foi pegando depois de preto, né? Depois de preto. Então teve um Curió lá da região de Jurubatuba, inclusive o nome do Curió também, acho que era Jurubatuba o nome do Curió, que dava as duas notas de Samaritá, que foi o que introduziu o que a gente chama de virada de canto nele. Que deu canto bonito, que faz aquela virada de canto, triângulo todo, né? Isso. Só que a virada no Jurubatuba, eu tive sorte de ver na minha época lá, quando eu era adolescente ainda, e eu me lembro que não era bem essa virada, como essa nota de Samaritá como a gente vê hoje. Na verdade, ela era uma alteada de canto diferente, ela não era com essa mesma característica do Samaritá que chegou até a gente hoje, entendeu? Então, quando você tem esses discos gravados do Anadias aí, isso começa a surgir as curiosidades e que você vê a grande revolução que o Anadias vai trazer para o canto clássico, né? Porque ele é contemporâneo dos lançamentos do disco do Xodó e do Anadias e do Patrício. O Patrício é um cantaço também, né? Então, só que o que predominava quando surgiu o Anadias na história, o canto que predominava ou era do Xodó ou era do Patrício. Então, o pessoal que frequentava o meio do canto Curió utilizavam só esses dois discos. Quando surge esse disco de 1970, é uma versão original. Em que sentido que eu quero dizer? Foi uma gravação que não teve edição. Foi assim,
penduraram o Anadias aqui, gravaram o que ele cantou e printaram o disco daquele jeito. Não teve edição de áudio. Muito importante esse disco e fundamental para a gente entender o canto do Curió, que hoje prevalece aí, o que a gente chama de clássico, essa linha Anadias, né? Tudo nesse disco, todos os problemas do canto de Curió Praia Grande clássico que existem, eles já aparecem ali. Então você tem abertura de canto, você tem retorno de canto, você tem virada no primeiro canto, você tem virada no segundo canto. Nossa Senhora! Depois vem a rasgada pro Ru, né? Entrada Catarina, você tem tudo nesse disco, você tem divisão de canto, ele entra na frente também, você tem de tudo. Esse disco ele é uma enciclopédia, entendeu? E ele ensina muito. Acho que seria muito interessante quem tem curiosidade ter acesso a esse áudio original aí, porque ouvindo aquilo vai se aprender muito sobre o canto de Curió Praia Grande clássico, linha Anadias, que é o que hoje predomina. Sim. Já não só hoje, há décadas aí ele subjugou o Xodó e o Patrício e ficou só ele, né? O Xodó pegou mais no nível raçador, ficou muito marcado a linha Xodó na parte de inteligência dos curiosos, né? Voz, né? Voz. Essa linha do Xodó, eu não sei se esse Xodó do disco propriamente dito que é o raçador, né? O passarinho que criou e que ficou a voz. O que a gente tem notícia de voz de Xodó, eu não tive, eu não alcancei material para provar para você que essa linha de voz de Curió voltada para o Xodó, com aquele timbre todo de grave, com aquele comprimento de nota, é por causa desse Curió da gravação. Pode até ser, mas eu não tenho garantia disso. Coisa antiga também, né? Muito antigo, né? Agora, só para concluir, quando é gravado esse disco de 1970, ele traz uma inovação no canto Praia Grande clássico que nenhum Curió cantava como ele, né? Dentre essas coisas aí, você tem, ele já traz as 3 notas na entrada, ele traz essa variação de virar no primeiro e no segundo canto, isso também é uma revolução. O Kim, que a gente chama de Kim solteiro, que é aquele que não tem toy, em vez de ser o Kim toy, o Kim sozinho, ele é o primeiro passarinho que vai trazer isso em gravação, né, num disco. Por quê? Os contemporâneos dele todos viravam, todos emitiam as 3 notinhas sempre juntas, Kim toy, Will, por exemplo, antes da nota de Samaritá, né? E no Anadias não. Ele vai fazer Kim, Teté, Will, né? Então o Kim ele fica separado. Então, os outros fazem Kim, Toy, Teté, Will. Kim, Toy, Teté, Will. O Anadias faz Kim, Teté, Will. Então esse solteiro também é ele que introduz. Então você tem muita coisa inédita que ele traz, do que os contemporâneos dele não faziam assim. Tanto é que no primeiro... Ele ficou um canto mais curto que um Patrício, mas com uma melodia, um arranjo muito mais gostoso de ouvir, né? Muito mais gostoso de ouvir. A melodia ela ficou muito mais enriquecida, afinal, muito mais harmônica, vai lá. Gostoso de ouvir, né? Muito mais gostoso, as melhores notas estavam ali, as variações, a forma, o arranjo mesmo, como você falou, ele foi feito de uma maneira que agradou muito, e agradou tanto que no futuro ele vai subjugar o outro. Porém, nesse momento aí, nesse primeiro momento, quando esse disco foi lançado em 1970, ele não teve aceitação, entendeu? Então, em 1971, o Licínio vai lançar um segundo disco em cima desse primeiro, em cima da mesma matriz do primeiro, só que aí ele já vai editar, já vai ser uma versão editada desse primeiro, onde ele vai tirar todos os problemas. E vai deixar só o canto bom. Atrás da batida perfeita que a gente fala. Isso. Entendeu? Então isso é muito curioso, né? E esses 3 foram terríveis, né? Xodó, Anadias e Patrício, né? Quem vive aquela época... Então, tudo muito diferente um canto do outro, né? Verdade.
Mas essas características que eu mencionei aí, elas diferem, deixam o Anadias isolado sozinho, né? Porque os outros não tinham a entrada de canto, viravam no primeiro canto, só não tinha o Kim solteiro. Verdade. E o Patrício, ele repetia dividindo o canto com a nota de burro. Até engraçado também esse passarinho, né? Comercialmente a gente é lojista, né? O leque de selos de evolução nível Brasil. Você pega pessoas que gostam muito do marrom, do TDS, do selo bronze, que é mais rapidinho, do fast, né? Então. Você pega o selo, aquela voz mais cheia, o prata, tem infinidade de prata, tá balanço, é o FH 30 anos, tem o top, né? Que foi lançado aí agora. Você para entrar nas cores dos discos, né? Então você tem que continuar, começando aí, você continua e a cronologia ela está amarrada nisso, né? O próximo disco que vai ser lançado nessa história aí, depois de 71, vai ser um disco de selo branco, que ele não foi comercializado, ele está entre 71 e 75, porque ele saiu com um problema de andamento, né? Segundo o que disseram lá, ele não veio um disco redondo. O que eles fizeram? Tiraram 200 cópias e distribuíram para os amigos, nem venderam, não foi um disco que entrou em circulação, então ele não apareceu. Mas do ponto de vista histórico é muito interessante, porque foi uma anomalia, eles logo perceberam no começo e eliminaram. O que acontece? Em 75 vai vir o selo verde. Isso foi um sucesso. Então, mas por que ele foi um sucesso? Aí é que a gente tem que entender o porquê que esse selo, não é que ele foi um sucesso, ele foi o melhor selo, o melhor disco que o Licínio tinha gravado até então. Na época, sim. Entendeu? Até a tecnologia era outra, né? Não tinha nem a metade do que existe hoje no mundo, né? Só que quando você ouve esse CD original da gravação de 1975, ele é um CD ele é um disco muito problemático do ponto de vista de qualidade de canto. Ele tem 2 cantos, o Anadias faz 2 cantos, um com andamento, outro contra andamento. O que eles fizeram? Eliminaram as cantadas de virada no segundo canto, deixaram só as cantadas de virada no primeiro canto. E por que isso foi feito? Porque o canto que dominava na época, que tinha preferência, eram os cantos com virada no primeiro canto. Você vê, o Patrício e o Xodó viravam no primeiro canto e muita gente tocava, eles adoravam essa variação. Então, entra o Anadias, o que eles fizeram? O Licínio logo falou, todo mundo só quer virada no primeiro canto, então eliminou a virada no segundo canto e todos eles fez o Anadias com o canto dele só com virada no primeiro canto. Então, mesmo assim foi uma revolução, porque só ele colocava as 3 notas de entrada, os outros não. Então, isso aí já separou ele no selo verde. Só que era um selo verde que eu repito, com muito problema, né? Aí vai ter que passar mais quase 10 anos até surgir um selo com o nome de selo marrom. Aí você vai lá para 1984, por aí eles vão lançar um selo, um LP, né? Com um selo marrom mesmo, original. E qual que é a revolução? Uma outra revolução aí. O selo marrom, quando ele surge, não é nem o Licínio que grava, vai ter participação. Quem vai bolar esse selo baseado no verde vai ser o Juvencio, lá de Bauru, né? Com um rapaz que conhecia muito de canto, que era muito amigo dele. O que eles vão fazer? Eles vão pegar a matriz do verde, em cima dessa matriz do verde, eles vão construir o disco de selo marrom, que é o primeiro, original, no ano de 1984. Olha só quantos anos eles passaram. Passaram 9 anos até isso acontecer. Esse disco é um divisor de águas, que ele vai fazer o quê? Dali para trás, você tem só os passarinhos virando no primeiro canto. Dali para frente, tudo vai virar no segundo canto. Então, o que acontece? 1 ou 2 anos depois do lançamento do marrom, o que o Licínio faz? Vai e lança o Prata 30 anos na ideia do marrom, só com viradas no segundo canto. E esse disco vai ser considerado
o melhor disco de todos os tempos. Já começou a evolução do Curió. Por quê? O marrom ele era todo cheio ele foi eu chamo de disco alternativo. Ele era todo cheio ele era grupos de notas trabalhados de maneiras diferentes, entendeu? E depois a juntada que fizeram o selo marrom. No selo prata, o que eles vão fazer? Eles vão harmonizar todas as notas, vão alongar as notas, uma harmonia totalmente diferente, vão colocar batida de praia, já em mais quantidade, vão alongar. Vai ser um disco revolucionário e vai ser o disco que dali para frente ele vai mandar. Então vai falar assim, não, qual vai ser a referência daqui para frente? Vai ser o selo prata, então, que foi o melhor disco lançado até então. Tudo com virada no segundo canto, e isso vai prevalecer, vai subjugar tudo. Tanto as próprias gravações do Dona Dias vão ser subjugadas para trás, quanto as gravações dos seus contemporâneos também. Sensacional. Sensacional, Marquinhos. Até pegando o gancho da última pauta que a gente teve aqui na loja, né? Foi a primeira reunião com o Marquinhos, né, Marquinhos? Ó, até marquei aqui no caderno. Andamento, timbre, voz e andamento, elas andam juntos? Aquela polêmica que não necessariamente. Tem a ver, mas não necessariamente, é isso que eu quero dizer. Em outras palavras, a tendência é que você tenha um andamento mais rápido, um timbre mais agudo. Sim, um andamento mais lento, um timbre mais grave. A regra é essa. Porém, você tem as exceções, né? Você tem passarinho lento com voz média, média fina, e passarinho rápido com voz média, média grave. Então, ele não, o que eu quero dizer é que não é uma regra absoluta, tá? Existem as exceções, né? E como evoluiu a voz dos passarinhos ultimamente, né? É difícil pegar um bicho de voz fina ultimamente, acho que é genética, né? Porque evoluiu, fora a maquinária, alto-falante, aparelhos, né? A voz sensacional. Agora o pessoal está querendo conjunto com a repetição mediana e a voz cheia com ouro, por exemplo. Então, a voz sempre foi um assunto polêmico, né? Por quê? Porque indo lá atrás, por isso que a cronologia, a história é muito importante, ninguém queria saber de passarinho de voz fina. Aqui, onde vieram os curiosos, da nossa origem, da nossa praia de Praia Grande aqui, os timbres vocais eles sempre eram para o grave, né? Sempre eram para o grave. Então o pessoal, a própria voz do Anadias, ela nunca foi uma voz referência em timbre, presta atenção, ela era uma voz de praia, incontestável, mas de timbre vocal ela nunca foi referência, entendeu? Por quê? Porque você tem uma gama desse tamanho de timbre vocal diferente de Curió Praia Grande. Veja bem, que eu não mencionei clássico. A voz de praia, a Curió de voz de praia, que o clássico vai se beneficiar dessa voz de praia, entendeu? Ela não tem ligação com o clássico propriamente dito. O timbre vocal, ele é geográfico. O comprimento das notas e o timbre, você entende? Então, essa maneira de cantar, esse conjunto de notas que nós tivemos aqui, o Anadias, como que a gente pode entender ele? Ele conseguiu um equilíbrio muito bom em tudo. Verdade. Agora, a gente não é aconselhável que você fixe o modelo de timbre vocal do Anadias como uma referência universal. Isso é um equívoco. E aonde que se demonstra isso? Quando você vai num torneio, você vê juiz atribuindo notas melhores a passarinhos que quando você vai ver o timbre vocal, ele está distante do vocal do Anadias. Entendeu? Então não pode existir uma contradição nesse sentido, né? É uma coisa para deixar em aberto e o pessoal pensar. Quando você tem gente aí que participou daquelas vozes, o pessoal de mais idade, que eles lembram, eles têm aqui dentro a referência da voz de praia, e ele vê muito Curió encartado hoje, com timbres vocais muito distintos, né? Então o que eles vão falar para você?
aonde que está aquela voz? Aonde que eu encontro aquilo? Aquilo está sumindo. Está sumindo. Eu chamo Universo do Curió porque eu era muito fã do Universo, né? Sim, né? O Universo já passou o CD, né? O Universo é um exemplo exato do que eu estou te falando. Sim. E você mencionou muito bem. O próprio professor que morreu precoce, infelizmente. Monstro, né? De passarinho. Timbres vocais diferentes. Então, assim, por que um passarinho desse, que ele se distancia do timbre vocal, porque aquilo é uma interpretação e a herança dele é genética. Sim. Ele se distancia do timbre vocal, que está printada no CD lá, ou no disco que ele ouviu, né? Ele Baité adorava, morreu também precoce, né? Pecado. E ele é uma referência no que se refere a timbre vocal. Por que isso se dá dessa maneira? Essa que é a questão. Pelo simples fato de que o timbre vocal do Anadias, ele não poder ser referência absoluta. Ele é uma boa referência. Sim. Não absoluta. Sim. Em outras palavras, você tem timbres vocais que superam o timbre vocal do Anadias. E aí vem a dicção, porque quando você ajunta o comprimento da nota com o timbre vocal do passarinho, você tem uma dicção diferente. Aquilo em conjunto vai formar uma melodia que tira você do chão. Sensacional. Entendeu? Esse é o gostoso do passador de notas, né? Claro, repetidor, né? Com qualidade. Sempre a qualidade antes da quantidade. Tá certo. Pessoal, peguei o Marquinhos de jeito de comprar raça, já vai fazer um vídeo hoje de novo. Espero que vocês tenham gostado, pessoal. Marquinhos é um amigo nosso da loja aqui, um juiz de canto, conhece muito a origem, o canto, dá curso de canto do Curió na cerca, né, Marquinhos? Infelizmente, essa pandemia mundial, cara, uma situação de guerra que todo mundo está vivendo no mundo todo, né? Teve que cortar a relação entre as pessoas e teve que pausar os cursos, né? Mas é uma coisa muito bacana, didática, né? A gente agradece a sua visita, né, Marquinhos? Pessoal, obrigado a CEDE pela parceria com a loja, com nossos vídeos, né? A Injetfur, W Esteves, que são elas espetaculares, né? Pessoal da Suprapet e a Lavizu, também a gente fica muito grato, né? Pessoal, devido à pandemia, o nosso ramo é alimentação animal, então estamos abertos com a loja normalmente, né? Estamos aqui na rua Cristiano Viana, 1136, pertinho do metrô Sumaré. Nosso WhatsApp é DDD 11 946230101. E pessoal, dê um like no seu canal se vocês gostaram desse vídeo, né? Batemos 10 mil inscritos, esse vídeo é um vídeo especial para vocês, contando a história do Curió. Estamos bolando um vídeo muito bacana, pessoal, dos exóticos também, sobre Tarim, e dando uma ênfase muito bacana na parte das cores, para ajudar os amigos iniciantes a não serem enganados, pegar realmente aquilo que tem interesse, né? Vai ser um vídeo muito bacana, vocês vão gostar muito, viu? Pessoal, obrigado por tudo, uma boa semana a todos, viu?